fundo Rio Bravo SG é um fundo que investe majoritariamente em debêntures incentivadas, mas que tem um foco especial na sustentabilidade. O RBIF ele é classificado como um fundo IS, um fundo sustentável, pela Anbima, o que torna ele bastante especial, porque necessariamente você tem que ter uma metodologia ESG própria, uma política IS e uma forma de fazer o acompanhamento e o engajamento dos emissores nas questões ESG e climático. O RBIF ele é um fundo IS, ou seja, investimento sustentável, conforme uma classificação da Anbima. Isso significa que, além do objetivo tradicional de seguir um mandato de investimento na classe de renda fixa, debêntures incentivadas e a gente introduzir uma gestão ativa, ele também tem um foco forte e primordial na sustentabilidade. Isso significa que ele tem que ter uma metodologia própria, uma política IS que determina como que é feita a seleção, o investimento dos ativos, como que isso integra de forma objetiva o processo de crédito e como que é feito o monitoramento, qual o prazo, a frequência, os KPIs que você quer acompanhar e como que você faz o engajamento ativo dessas investidas. Quando a gente está fazendo a seleção dos ativos, a gente sempre leva em consideração a nossa metodologia, que tem como base fatores ESG e climáticos. Então, a gente tem que seguir uma classificação própria de ativos, que a gente chama também de taxonomia, e isso determina uma lista de exclusão, um critério de elegibilidade e uma categorização de risco. Uma lista de exclusão significa um filtro daqueles ativos que eu não vou investir ou que eu vou evitar o investimento. Então, aqueles ativos ligados a carvão ou a tudo aquilo que fomente o uso de combustíveis fósseis, ele já está automaticamente excluído. Por outro lado, a gente vai focar no mínimo 60% do nosso PL em ativos que a gente reconhece como tendo alta adicionalidade socioambiental. Ou seja, são projetos renováveis, linhas de transmissão, hidrovias e projetos de telecomunicações. E, por outro lado, até 30% no máximo, a gente vai poder alocar em projetos logísticos, que são aqueles que fomentam o uso de combustíveis fósseis e que não tem uma clara adicionalidade social, por exemplo, como os projetos renováveis de desenvolver uma renda local, mão de obra local e estar presente em áreas menos abastadas da geografia do Brasil. Identificado esse ativo, a gente vai olhar os documentos, a gente vai conversar com os sponsors, o management desse ativo, aquele quem está desenvolvendo, e de forma a comprovar que essas características que a gente busca de fato estão presentes naquele tipo de investimento. E a gente vai aprofundar isso daí junto com uma análise de crédito, a gente leva para um comitê e nós votamos se aquele ativo faz sentido ou não para a carteira do fundo, olhando os aspectos tradicionais de crédito, mas também dando bastante ênfase no objetivo da sustentabilidade. É importante ressaltar que o mercado está passando por um período de intensa volatilidade. E além disso, quando a gente olha o retorno dos ativos indexados ao IPCA historicamente, a gente não vê muita vantagem em estar totalmente exposto a esse tipo de ativo. É aí que vem a ideia de fazer o hedge. O que é fazer o hedge? É fazer um tipo de proteção, é uma estrutura em que você consegue neutralizar os movimentos da marcação ao mercado dos ativos indexados e pré-fixados. Lembrando que marcação a mercado é a variação do preço desses ativos que normalmente se dá de forma diária
e tem a ver com a movimentação das curvas de juros, tem a ver com o equilíbrio de oferta e demanda por esses ativos e também a movimentação dos prêmios, dos spreads de crédito, a gente consegue, por meio de ativos, neutralizar esse movimento e ficar exposto no outro indexador, que nesse caso é o CDI. Então o que a gente se propôs a fazer é neutralizar o movimento de curva da marcação ao mercado, que tem sido muito volátil e não é justificada pelo retorno que esses ativos marcados a mercado apresentam hoje, deixando totalmente a carteira do fundo indexada no CDI e com o spread de crédito adicional, que é natural dos créditos privados. A marcação ao mercado é um processo que tenta precificar um ativo de forma mais realista em cada momento do tempo, através de uma série de fatores. É sempre importante a gente estar monitorando a marcação ao mercado dos ativos e o carrego desses ativos. O carrego é uma perspectiva de mais de longo prazo, é uma perspectiva em que você investe e carrega até o vencimento um ativo. Por outro lado, a marcação ao mercado, ela mostra qual que seria o custo de compra ou o custo de venda do ativo num determinado momento, seja hoje, seja na próxima semana, no curto prazo. O Rio Bravo SGIS é um fundo que tem uma estratégia híbrida. Atualmente nós temos uma carteira diversificada, com ativos que têm relativa liquidez, então a gente tem a possibilidade de investir e desinvestir com uma certa facilidade. Por outro lado, a gente quer buscar ativos autoestruturados ou ativos que sejam menos líquidos, que façam sentido do ponto de vista de retorno e risco e principalmente do ponto de vista da sustentabilidade. O resultado do fundo, ele tem muito a ver com o carrego da carteira, mais as variações da marcação a mercado, a variação do resultado dos derivativos, que é do hedge, e também os custos do fundo. Então, a gente colocando todos esses aspectos, a gente chega na linha final de resultado do fundo e aquilo vai basear também a nossa distribuição de rendimentos.